Amados irmãos, vamos passar então ao momento de exposição da Sagrada Escritura. E para tanto eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 19. Por favor, abra comigo nesse texto. Evangelho segundo João, capítulo de número 19. Hoje nós vamos olhar para os versos de número 28 a 30 apenas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu seu apóstolo João, capítulo de número 19, versos 28 a 30. Diz assim a palavra de Deus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Irmãos, nós estamos nos aproximando da Páscoa. Isso quer dizer que nós entramos em um dos períodos mais significativos do calendário cristão. Um tempo em que nós voltamos os nossos olhos de forma ainda mais profunda, de forma ainda mais reverente, para a cruz do nosso Senhor, para o túmulo vazio do terceiro dia. Sim, porque, vejam, é nesse momento do ano em que nós nos lembramos de modo ainda mais atento, de modo ainda mais detido, eu diria, e com a gratidão renovada da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Da morte e da ressurreição daquele que é o centro da nossa fé. Da morte e da ressurreição daquele que é o fundamento da nossa esperança. Daquele que é a prova do amor de Deus por nós. Então é por causa desse período especial do nosso calendário que, fazendo uma pausa na série de exposições no livro de Atos dos Apóstolos, eu pregarei aos irmãos neste e no próximo domingo sobre a morte e sobre a ressurreição do nosso Redentor Jesus. Começando hoje com a exposição deste texto que acabamos de ler, que fala sobre a sua morte. João, capítulo de número 19, versos 28 a 30. Reservando então para o domingo que vem um sermão sobre a sua ressurreição 3 dias depois. Hoje, portanto, eu te convido, meu irmão, minha irmã, a olharmos para a cruz do Senhor. Na semana que vem, nós olharemos para o túmulo vazio. Bem, vocês sabem, em suas horas finais, pendurado no madeiro, Jesus disse 7 palavras ou 7 expressões específicas, não sabem? 7 últimas declarações, irmãos, feitas antes de sua morte, que revelam, em certo sentido, alguns entendimentos importantes, preciosos, sobre a sua pessoa, sobre a sua obra. Vamos nos lembrar? Quais são essas 7 palavras? Quais foram as 7 palavras da cruz? A primeira delas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com isso, nosso Senhor revelou graça no meio da injustiça. Segunda, a um dos malfeitores ao seu lado, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Salvação oferecida ao arrependido. Em terceiro lugar, terceira palavra da cruz, ele se dirige à sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho, fazendo referência ao discípulo amado. E a este diz: discípulo, eis aí a tua mãe. Cuidado pelos seus, mesmo em meio à dor. Quarta palavra, a dura expressão:
que ainda hoje ecoa em nossos corações, nos nossos ouvidos. Salmo 22, não é? Deus meu, por que me desamparaste? Sim, irmãos, porque Ele levou sobre si, em nosso lugar, a ira do Pai. Então, as duas que acabamos de ler aqui em João capítulo 19, tenho sede. Depois, está consumado. Até que em sétimo e último lugar, na última expressão, em seu fôlego final, segundo o registro de outros evangelistas, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. 7 sentenças, irmãos. 7 expressões. 7 palavras que nos dizem muito sobre a mensagem do Evangelho, que revelam a profundidade do amor de Cristo na hora mais determinante da história. E é com 2 delas que nós, nesta noite, vamos nos ocupar. As 2 que acabamos de ler aqui em João 19. Tenho sede e está consumado. O que essas 2 expressões específicas, irmãos, têm a nos ensinar sobre esse evento sem igual na história, do qual nos lembramos de modo ainda mais específico nesta semana? O que essas 2 expressões, irmãos, nos dizem sobre os significados da morte de Jesus? O que elas têm a nos ensinar hoje, cerca de 2000 anos depois deste episódio que dividiu a história? Sabem, desde já eu digo aos irmãos que são 2 as lições que nós aprendemos a partir dessas 2 expressões. 2 verdades, queridos, a começar pela seguinte delas: na cruz, Jesus cumpriu um plano traçado na eternidade. Primeira lição que o texto nos ensina. Na cruz, Jesus cumpriu um plano traçado na eternidade. Eu chamo a atenção de vocês para o verso 28 de início, por favor. Volte os olhos comigo para o verso de número 28 e vejam o que João diz aqui. Que ali no Calvário, preso ao madeiro, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Irmãos, não há como ler esse texto e não ter a nossa atenção voltada para a informação que abre esse verso de número 28. Prestaram atenção àquilo que João conta aqui? Que ali na cruz, preso ao madeiro, Jesus viu que tudo já estava consumado. O que isso significa, meu irmão? O que isso significa, minha irmã? O que exatamente naquele momento de dor estava se consumando? Bem, basta que nós nos lembremos dos textos que apontavam para esse episódio específico, textos lá do Antigo Testamento. Vocês sabem, não sabem, irmãos, Jesus veio ao mundo com uma missão específica. Ele é o Messias, o servo sofredor, anunciado por Isaías, lá no capítulo 53 de seu livro. Jesus é aquele que vem ao mundo com uma tarefa ímpar, singular, confiada a Ele pelo Pai. Jesus é aquele que vem ao mundo com um alvo a atingir, e agora, vejam, Ele olha para a sua obra, para o fruto do seu penoso trabalho, e vê que tudo está se consumando na cruz. Jesus está concluindo a sua trajetória, o seu ministério aqui na terra, que tivera início em sua encarnação, que tivera início na pobre manjedoura de Belém. Jesus está levando a cabo, irmãos, o ponto alto de sua obra, sua morte. Ou poderíamos dizer, um dos aspectos que marcam o ponto alto de sua obra, sua morte em favor do seu povo. A Escritura está se cumprindo aqui, irmãos, como se cumpriu em toda a sua vida, em todo o seu ministério, da sua encarnação até agora, em sua morte. Por isso ele olha para aquilo e vê que tudo está se cumprindo, que tudo estava consumado, mesmo em seus últimos suspiros. É a Escritura que se cumpre.
Aliás, percebam comigo como João diz isso explicitamente, ainda no verso 28. Vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse o quê? Tenho sede. Jesus foi duramente açoitado, irmãos. Sangrou e sangrou muito. Horas de sofrimento, horas de dor, horas de angústia. E nesse momento, vejam só que ironia, aquele que é a fonte de águas vivas, que disse à mulher samaritana, se soubesses quem é que te pede dessa água, tu a pedirias a mim e eu te daria água que jorra para a vida eterna. A água viva, fonte de vida, diz que tem sede. Exclama a sua sede. Talvez, irmãos, convenhamos, aquela que é a mais humana das necessidades. Mas nem mesmo a mais humana das necessidades é acidental na trajetória de Jesus. Vejam, ele diz, tenho sede, para se cumprir a Escritura. O que é que João está nos contando aqui? O que é que se cumpre aqui, irmãos, com essa expressão de Jesus? João aqui está dizendo que Jesus teve sede para que se cumprisse o Salmo 69. Verso 21, lá o salmista diz, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então Jesus está aqui nos momentos finais de sua vida entre nós, de sua primeira vinda aqui a esta terra, cumprindo uma profecia anunciada por Davi, que lá no Salmo 69 disse, me deram a beber vinagre. Tanto é assim que se você olhar comigo para o verso 29, por favor, veja comigo agora o verso de número 29. Ao exclamar que tem sede, João escreve, estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Jesus está no alto da cruz, pendurado no madeiro. E para se cumprir a profecia, ele exclama a sua sede. E ali, com um vaso de vinagre, molham um isopo, uma planta esponjosa, a colocam num caniço e levam à sua boca. Irmãos, notem, o que é que João está nos dizendo com isso? O que é que João está nos contando ao registrar essas últimas palavras de Jesus, especificamente essa, tenho sede? João está nos dizendo, irmãos, que aquilo que aconteceu com o nosso Senhor não foi acidental. João está nos dizendo que mesmo o grande momento de dor, a morte de nosso Salvador, não foi um acidente, não foi obra do acaso, obra da sorte, ou, nas palavras de algumas outras pessoas, obra do azar. João está nos dizendo que a cruz não foi infelicidade do destino, não foi algo que poderia ter sido evitado, não foi obra do acaso, não aconteceu por coincidência, muito pelo contrário. Tudo o que aconteceu com Jesus, inclusive naquele momento de dor, aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Aconteceu para que se cumprisse o plano traçado pelo Pai antes da fundação do mundo. Aconteceu para que se cumprisse aquilo que Moisés já havia anunciado, aquilo que os salmos já haviam anunciado, os profetas, os escritos. Aconteceu para que se cumprisse a Escritura por completo, cabalmente. Não há acaso, não há azar, não há infelicidade, não há coincidência. O que se vê no Calvário é o cumprimento do plano de Deus. E é isso que João está nos dizendo, ali pendurado na cruz, naquele final de semana da festa de Páscoa dos judeus. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, como lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, foi sacrificado para que se cumprisse a Escritura. Primeira lição do texto, portanto, Jesus cumpriu na cruz um plano traçado na eternidade. Sabem, isso nos ensina algumas coisas muito importantes.
Há algumas lições práticas a retirar dessa primeira lição. E eu gostaria de pensar nelas com os irmãos. Meu irmão, você já chegou a pensar ou mesmo a agir como se o mundo, como se a sua própria vida, nossa própria existência, não tivessem significado, não tivessem sentido, não tivessem propósito? Você já foi tentado a pensar, meu irmão, minha irmã, que as coisas no mundo e na nossa vida são assim, talvez fruto do acaso, fruto das coincidências, da sorte ou quem sabe do azar? Sabem, convenhamos, as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos na vida podem nos fazer pensar assim em determinados momentos. Mas vejam, o que a história de Jesus, o nosso Salvador, ensina a todos nós, nesta noite, a mim e a você, é que nada, acredite, nada, absolutamente nada foge do controle soberano do Senhor, nem mesmo os mais difíceis e penosos momentos. Nem mesmo as mais difíceis e dolorosas circunstâncias. É isso que João está nos mostrando aqui. Vejam, foi o que se viu no caso da nossa salvação, comprada pela morte substitutiva de Jesus na cruz. Tudo o que aconteceu com ele, aconteceu para que se cumprisse a vontade de Deus. Permitam-me dizer, irmãos, assim são todas as outras coisas que acontecem na história. Tudo o que acontece, acontece debaixo do controle soberano de Deus. A nossa salvação, comprada pela morte de Cristo, é a maior prova disso. Tudo o que acontece no mundo, na nossa história, na nossa vida, acontece debaixo dos planos soberanos de Deus. Por outro lado, vejam que aqui nós também aprendemos que Deus cumpre a sua palavra. Isso também serve para nós como aplicação, porque vejam, é impressionante como isso fica claro aqui no texto. João diz para nós que Jesus viu que tudo estava consumado, ou seja, que tudo estava cumprido. Bem, vejam, irmãos, esse é o Deus a quem servimos. É o Deus que cumpre sua palavra. Acreditem, nenhuma de suas palavras volta vazia, nada do que ele anuncia deixa de se cumprir. Os irmãos creem nisso? Foi assim com Jesus, é assim com o seu povo. O nosso Deus, queridos, cumpre as promessas que faz. Agora pensem comigo, raciocinem por um momento, por um instante. Se foi assim com o maior evento da história, será que também não é assim em tudo que Deus nos permite viver aqui? Vamos nos lembrar do que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, verso 32, ele diz assim, atenção: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, Deus cumpriu as promessas relacionadas à nossa salvação, relacionadas ao envio de seu próprio Filho para nos dar vida e vida em abundância. Essa é a maior bênção que nós poderíamos ter recebido de suas mãos. E se foi assim, se com isso nós vemos o cumprimento cabal de sua palavra, será que não veremos em todas as outras promessas que Ele mesmo nos faz em sua palavra? Se Ele já não nos deu, irmãos, essa grande obra, esse grande presente, esse grande dom, por que não nos daria todas as coisas que perto dessa são pequenas? Vejam, como Deus prometeu, por exemplo, Ele não nos deixará passar por necessidades. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que são necessárias, não é? Comida, bebida, vestes para o corpo, serão acrescentadas. Irmãos, se Deus prometeu, e nesse caso nosso Senhor Jesus disse, por que duvidaríamos? Ele é esse Deus que cumpre a sua palavra. E no sacrifício de Jesus nós temos a maior demonstração disso.
Se Ele prometeu que um dia toda a nossa dor, o nosso choro, o nosso sofrimento serão cessados, por que duvidar, meu irmão? Se Ele prometeu que nós não temos o que temer, porque Ele nos guarda e nos protege, por que duvidar, meu irmão? A morte de Jesus é a maior prova de que Ele cumpre a sua palavra. E se Ele a cumpriu nesse que é o maior evento de todos, por que não cumprirá em todas as outras promessas? Nós também precisamos ter a certeza disso. Mas eu faço ainda uma terceira aplicação. Atenção, estou aplicando ainda a primeira lição da passagem. Vejam aqui, irmãos, a forma com a qual Deus nos amou em Cristo Jesus. Sabem, isso aqui não pode de maneira nenhuma passar despercebido aos nossos olhos. O que João está nos contando aqui é que o Filho de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, aquele que no episódio da ressurreição de Lázaro, tal como narrado neste mesmo evangelho, lá no capítulo 11, disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele, a própria fonte de vida, aqui se entregou voluntariamente, experimentou a morte, sendo a fonte de vida, para levar a cabo o plano de amor do Pai por mim e por você. O que o texto está nos contando, irmãos, é que nós fomos amados, e que grande amor é esse, revelado na morte de Jesus. Vejam, será que isso não nos impressiona? Será que, para usar de um outro texto bíblico, será que esse amor não nos constrange, a ponto de nos fazer viver em obediência, em grata obediência ao Senhor? Será que esse amor não nos constrange a ponto de nos fazer pensar aquilo que devemos pensar, falar aquilo que devemos falar, fazer o que devemos fazer e assim deixar de lado o que não devemos pensar, não devemos falar e não devemos fazer? Será que esse amor não nos constrange, irmãos? Vejam com grande amor nós fomos amados. O próprio Filho de Deus, a fonte da vida, experimentando a morte, e não qualquer morte, mas a mais aviltante, humilhante das mortes. Morte de cruz. Isso não te constrange, meu irmão? Não te constrange saber que você foi amado imerecidamente? Sabem, o mundo pode nos rejeitar, nos desprezar, nos odiar. Você pode ser rejeitado pela sua família em casa, pode ser rejeitado pelos seus colegas de trabalho, pode ser rejeitado pelos seus colegas de escola, de faculdade, adolescentes, jovens. Mas em Cristo, você foi amado eternamente por Deus. Amado eternamente por Deus. Na cruz, Jesus cumpriu um plano traçado na eternidade. Primeira lição que o texto nos ensina. Mas há uma segunda e última, para a qual eu quero chamar a atenção dos irmãos. Eu dei ênfase no primeiro momento à expressão tenho sede. Agora quero olhar para os irmãos para o verso de número 30 do capítulo 19 deste Evangelho de João, porque nele nós vemos uma segunda expressão, que é a sexta na ordem das 7 palavras de Jesus na cruz. O que é que diz o verso de número 30? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Está consumado, irmãos. Convenhamos, para nós é uma expressão tanto quanto simples. E se você prestar atenção, são 2 palavrinhas apenas, não é? Na língua portuguesa é assim que aparece, 2 palavrinhas. Está consumado.
Mas eu digo aos irmãos que na língua grega em que esse texto foi escrito é ainda mais simples, porque é uma palavra só. Talvez vocês já a tenham ouvido, é a palavra tetelestai. Sim, é verdade, é simples. Mas eu digo aos irmãos, e peço, acreditem no que eu digo, irmãos. Nessa palavra, nós temos uma expressão tão rica, tão poderosa, que nem mesmo todas as palavras do mundo seriam capazes de expressar o que Jesus está dizendo aqui de outro modo. Entendam, vamos entender juntos o porquê. Aqui, irmãos, nesta palavra nós temos referência à nossa salvação, à nossa esperança, ao nosso descanso no Senhor. Por quê? Porque o que é que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo que a sua obra está completa, consumada. Que a sua tarefa está cumprida, totalmente, cabalmente terminada. E não há como não lembrar da oração que ele fez ao Pai, que nós conhecemos como oração sacerdotal de Jesus, está lá no capítulo 17 deste mesmo Evangelho de João. Quando o sofrimento da cruz que ele está enfrentando agora ainda estava próximo, ele orou ao Pai dizendo o seguinte, está lá no capítulo 17, verso de número 4, eu te glorifiquei na terra, Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. E vejam, agora na cruz, é o que ele declara, está consumado. Sabem, irmãos, vamos entender os significados disso. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo aqui que a redenção do seu povo está definitivamente realizada. O que é que nós lemos mais cedo lá na carta de Paulo aos Colossenses? O escrito de dívida que existia contra o seu povo foi liquidado. As dívidas que seu povo tinha por causa de seus pecados, dívidas para com o Pai, porque povo pecador, e diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, deveriam ser pagas por nós deveríamos morrer. Mas as dívidas que nós tínhamos em relação a Deus foram cobradas dele e pagas por ele na cruz, irmãos. Jesus diz está consumado, e com isso está dizendo que a justiça de Deus está plenamente satisfeita. No Calvário, como escreve o apóstolo Paulo no texto que a gente leu mais cedo, ele cancela todo o escrito de dívida, remove-o inteiramente, encravando-o na cruz. Está consumado. E acreditem, essa dívida para nós era impagável, nós jamais seríamos capazes de quitá-la, jamais! Mas Jesus a quitou de modo perfeito, cabal, para todo aquele que nele crê. Como diz a Escritura, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está consumado. Mas há mais. O que isso também quer dizer? Também quer dizer que ele venceu definitivamente o pecado e o seu mais distinto representante, o diabo. Não sou eu quem diz, é o autor da carta aos Hebreus quem diz isso, capítulo 2, verso 14 da carta aos Hebreus. Lá nós lemos o seguinte, o autor desta carta diz que por sua morte, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Está consumado. É expressão de vitória, irmãos. É uma declaração de vitória, de triunfo. Naquele mesmo texto de Colossenses, Paulo diz que ao morrer, Jesus despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Está consumado.
O inimigo está vencido. A herança ao seu povo está garantida. Então vejam como uma única expressão, irmãos, uma única palavra na língua grega original é tão rica de significado. Está consumado. Sabem, o que Jesus fez na cruz, segunda lição da noite, é totalmente suficiente para nós. É isso que o texto ensina por fim. O que Jesus fez na cruz é totalmente suficiente para nós. E aí eu termino fazendo algumas aplicações. Isso te conforta, meu irmão? Saber que você não precisa fazer nada para ser aceito por Deus, até porque você não pode fazer algo para ser aceito por Deus. Mas não te conforta saber que aquilo que você jamais poderia fazer já foi feito por Cristo em seu lugar? Não te conforta saber disso, crente? Que nós não precisamos acrescentar nada à graça do Senhor, que o seu sacrifício é totalmente suficiente para nós. Notem, irmãos, como isso é confortador e libertador também. Porque muitas vezes nós somos tentados a acrescentar coisas à graça do Senhor, imaginamos que com isso podemos garantir o nosso acesso a Deus, a nossa comunhão com Deus. Mas não há nada que façamos que acrescente algo à graça do Senhor. Nós simplesmente recebemos. E recebemos porque alguém pagou o preço em nosso lugar. Sabem, isso diferencia a fé cristã de todas as outras religiões do mundo. Porque as outras religiões do mundo dizem: faça isso, faça aquilo e você será aceito por Deus. A fé cristã diz: você não precisa fazer nada para ser aceito por Deus, porque nenhuma de suas obras é suficiente. Mas para ser aceito por Deus, alguém faz em seu lugar. Salvação não é pelas obras, não pelas nossas, mas pelas obras de Cristo Jesus. Irmãos, e isso é totalmente confortador. Saia daqui nesta noite de cabeça erguida, ciente: eu não devo nada mais a Deus, que me reconciliou consigo mesmo pelo sacrifício do nosso Cordeiro Pascal. Nesta semana, que em nosso calendário é conhecida como Semana de Páscoa, lembre-se disso: o nosso Cordeiro Pascal já liquidou a nossa dívida. Já venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o reino das trevas, tudo foi consumado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação mais para mim, não há mais condenação para você. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus fez o que eu e você jamais seríamos capazes de fazer. E aí eu pergunto, para terminarmos: você tem descansado nisso? Na hora da dificuldade, da tristeza, da tribulação, mesmo que não seja fácil, você tem trazido à memória o fato de que em Deus você já tem tudo aquilo de que precisa? De que em Cristo você já é mais do que vencedor, mesmo que as coisas não estejam fáceis? Na hora da tristeza, do luto, do desânimo, você tem se lembrado disso, que Cristo já fez tudo por você, que Ele garantiu um futuro certo para você, que você pode ter esperança, porque aquilo que Ele fez na cruz é totalmente suficiente para mim e para você. Nós não precisamos acrescentar mais nada, irmãos. Tudo que nós fazemos hoje, fazemos em gratidão a esse amor. Não para acrescentar, mas para agradecer. Não para conseguir, mas para glorificar aquele que nos salvou, mediante o sacrifício do seu Filho, e aplicou em nosso coração tão grande salvação pela obra do seu Santo Espírito. O que Jesus fez na cruz é totalmente suficiente
para nós. Que nesta semana, então, irmãos, nós nos lembremos do verdadeiro sentido da Páscoa. Que olhemos para o grande sinal para o qual a Páscoa sempre apontou. Qual? O sacrifício de Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Nós sempre celebramos, todas as vezes em que nos reunimos, em torno do pão e do fruto da videira. Em nome dele mesmo. Amém.